Estamos de volta em mais uma edição do programa Antena Taboão e hoje, no programa de hoje, nós vamos tratar de um assunto mais extremamente importante. Tanto que eu fiz questão hoje de chamar o Sérgio. O Sérgio é técnico de segurança do trabalho numa grande empresa aqui de Taboão da Serra. A Lilian é uma fisioterapeuta. Eu estou aqui também com o Dr. André Garcia, advogado. Nós vamos discutir o bullying nas escolas, mas é um bullying voltado para pacientes portadores de necessidades especiais. Vocês vão ver que o problema é muito sério, ele existe no nosso país e eu peço a você que acompanhe esse programa até o final, porque é um programa extremamente especial e eu gostaria que você pudesse realmente compartilhar com o maior número de pessoas. Assista até o final. Logo depois da nossa vinheta, nosso programa Antena Taboão. Amigos, estamos de volta aqui no Antena Taboão e hoje com um assunto extremamente importante, um assunto delicado. Nós vamos tratar hoje sobre o bullying nas escolas. Mas um bullying é até um pouco muito pior do que realmente nós estamos acostumados, né? Porque normalmente as crianças, infelizmente os adolescentes, eles chegam até a ser sádicos em algumas situações, a gente sabe disso, é normal, faz parte, até porque eles não têm realmente uma máscara, eles não têm uma proteção, eles não são blindados, então eles são muito transparentes, tá? E quando o bullying acontece com uma criança especial, realmente o problema é muito maior, tá? Como eu disse para vocês, hoje eu estou aqui com o Sérgio, eu estou aqui com a Lilian, eu estou aqui com o Dr. André Garcia. Então nós vamos discutir realmente esse assunto que é o bullying e propriamente o bullying voltado para crianças especiais. Sérgio, você é técnico de segurança do trabalho, eu sei que você trabalha numa grande empresa aqui de Taboão da Serra, você lida com muitas pessoas, você tem habilidade de lidar com gente, certo ou não? Sim. E você é um cara tão preparado, tão especial, que você é pai de uma criança especial também, não? Sim. O teu menino, o que ele tem? O Matheus, na verdade, ele é autista, né? Ele é autista. Então, a idade dele? Hoje ele está com 15 anos. 15 anos, uhum. Então, na verdade, assim, é muito difícil ter uma sociedade que, na verdade, não entende essas crianças especiais. Uhum. Então, como eu sempre falei, fora as inclusões escolar ou outros segmentos, o Matheus, ou as próprias crianças especiais, já tem um preconceito ao nascer. Social, né? Ao nascer. Por que ao nascer? Porque, na verdade, assim, as pessoas não entendem, né? E foi muito constrangedor até hoje. Então, as pessoas especiais, elas sofrem. Você passa muitas situações no dia a dia. No dia a dia. Esse preconceito. Isso, em todos os lugares, na verdade. Ou seja, você faz aquele amparo, todo aquele cuidado que você tem com a tua criança, e quando você o expõe ao mundo, você passa realmente por dissabores. Isso, então assim, a gente fica surpreso e o constrangimento já está com os pais mesmo, a gente às vezes tem que estar avisando as pessoas, olha, desculpa, o meu filho é especial. Uhum. Então assim, já teve casos de pessoas bater na nossa porta, xingar a gente, olha, o seu filho está me olhando, o seu filho, ele não para de me olhar, seu filho tem um comportamento estranho. Gente, desculpa, ele é autista. Uhum. Então assim, a gente já sofre no ônibus, quando ele era pequenininho com a mãe dele, né? Então ele andava muito de ônibus, então se ele mexesse no cabelo de uma pessoa, a pessoa já, esse menino não para quieto, esse menino fica, né? Então a gente já sofre desde pequeno com isso. Falta de conhecimento, você acha? Exatamente. Para a população? Exatamente. Eu acho que é falta de conhecimento, na verdade, né? E falta de respeito também, né? Pessoas conseguem identificar o problema logo de cara? Então, Ronaldo... No primeiro contato? Então, na verdade é assim, para quem não entende bem ter uma criança especial, cada um tem um grau, né? Então, assim, graças a Deus o Matheus tem um grau leve, né? Uhum. Mas assim, eu conheço alguns autistas que o grau é muito debilitado, é muito grave. Uhum. Então, assim, a princípio, o Matheus, em si, no caso dele, ele é uma criança assim, se você olhar para ele, é uma criança normal. Uhum. É uma criança normal. Fisicamente. Isso, mas se você falar com ele ou ele te dar uma atenção, você vai perceber que tem alguma coisa estranha com esse menino, né? Uhum.
Então, eu acho que todas as pessoas percebem que tem alguma coisa estranha, tem alguma coisa diferente, né? Então, assim, independente disso, é o que eu falei. Não respeita de nenhuma forma, né? E ao longo dessa tua história toda, junto com o Matheus, qual foi a situação mais constrangedora que você passou com ele? Olha, foi o ano passado, numa escola, né? Uhum. Porque, na verdade, a gente acha que uma instituição, principalmente a escola, porque todos nós trabalhamos, né? Com educadores ali dentro, são pessoas preparadas. Então, a gente acha que... A gente se sente que a escola é uma instituição segura, né? Mas, assim, eu acho que é falta de informação da gente, né? Que realmente a escola, assim, coloca as pessoas, no modo geral, e principalmente os autistas, inclui, né? Mas não dão respaldo, eles não falam realmente. Será que o tratamento lá vai ser diferenciado? Não tem assim uma reunião com os pais? Eu acho que deveria de ter, principalmente, eu já estou falando sempre em nome das crianças especiais, num todo, porque a gente vai presenciando isso, a gente vai entendendo que tem alguma falta, sim, né? E é constrangedor, às vezes a escola até chama a gente para algumas reuniões e às vezes eu nem vou, eu não participo. Por quê? A mãe dele já foi numa reunião que ela foi pedida para ser destacada na reunião, sabe? Uma repercussão assim, ela foi xingada na reunião, porque o seu filho é isso, seu filho é aquilo. Então, assim, ó, mas não vamos mais em reunião, não vamos mais. Mas essas críticas vieram do que? Da direção da escola, de outros pais? Não, da direção da própria direção. Do próprio professor. Do próprio professor. Do próprio professor. É muito chato, assim, eu nem sei se eu deveria te falar isso, mas é muito chato o professor levantar e ofender a mãe. Nossa, né? É complicado. Ofender a mãe por quê? A grande bandeira que se defende hoje em dia realmente é a inclusão, né? É importante realmente que você inclua esses pacientes portadores de necessidades especiais ao convívio das pessoas normais. Mas o preparo ele deve ser feito de ambos os lados, acredito eu, não é, doutor André? Sim, com certeza. Eu acredito que tanto a família, os estudantes, os jovens, independente da idade, mas esse preparo ele deve ocorrer de ambos os lados, tanto da família, que é o responsável por esse paciente portador dessa necessidade, como daquelas pessoas que vão ser incluídas também, que são os outros alunos. Mas eu sei que aconteceu um fato extremamente constrangedor, que na verdade isso viralizou na escola na época, tá? Até porque uma adolescente filmou e mostrou realmente, acabou colocando o menino assim numa situação extremamente vexatória, né? Você me permite, nós vamos até passar esse vídeo agora, tá? E eu peço realmente que agora eu quero que você veja aí do outro lado e veja, olha, esse vídeo é constrangedor, é um vídeo que algumas pessoas não conseguem assistir, porque infelizmente o que aconteceu ali é de um sadismo incrível. O Matheus, ele não sabia o que estava fazendo, ele foi conduzido realmente a falar algumas palavras que aquelas pessoas que conhecem, que são defensoras realmente da causa das crianças especiais, vão ficar muito chateados. Mas não só vocês, mas as pessoas que desconhecem essa causa. Então eu vou pedir, eu quero que vocês assistam agora o vídeo. Eu sou resto de aborto. Eu sou muito feio. Ninguém me quer por perto. E eu ainda sou fedido. Sim, eu tô fedido. E cheio de pereba. De pereba. Vocês dão risada, né? Eu sou sem vergonha. Fala, eu sou feio. Eu sou feia. E ninguém me quer. Minha mãe. A minha mãe não quer. Minha mãe. A minha mãe Queria me jogar no lixo. Me jogar no lixo. Isso, idiota. Trouxa e retardado. Muito triste isso, Sérgio, muito triste. Realmente eu nunca vi algo nesse sentido, tá? E a pessoa acabou filmando, quer dizer, ela gravou realmente Não digo que foi um crime, né, Dor? Chega a ser um crime isso? Não, como se trata de adolescentes, o crime necessariamente tem que acontecer com maiores de idade. Poderia ser em tese uma contravenção, mas também não dentro do escopo jurídico,
também não se enquadraria, porque aqui quando você expõe a criança, se não tivessem outras leis que tratassem sobre o assunto, poderia ser um ato infracional, mas no caso existe, tá? Tanto o Estatuto da Criança e Adolescente, como o Estatuto da Pessoa Portadora de Deficiência Física. Então não se trata, tem algo mais especializado, passa a ser mais um problema, uma anomalia social, do que propriamente uma infração, um ato infracional ou um crime. Doutor André, é revoltante realmente ouvir as palavras dessa menina, mas ela também é uma vítima, não é? Sim, aqui o problema é relativamente maior, tá? Porque até tomei conhecimento pelo senhor Sérgio, pai do Matheus, que no caso a agressora, que a gente trataria como agressora do bullying, né, que é uma intimidação sistêmica, ela pode necessariamente não ser a causa, mas já ser uma consequência de um problema que veio anterior. Ela eventualmente, não se sabe, poderia estar passando pelo mesmo sistema, mesmo problema de intimidação em casa ou em outra circunstância, e que ela estornou isso. A escola, ela é uma microsistema social. Então tudo que acontece fora reflete lá. E não por acaso poderia ser o caso dela também estar refletindo uma conduta que aconteceu com ela, e ela sem amparo no ponto de vista de conscientização, diálogo, não se tratou a inclusão de uma forma adequada e chegou nela de uma forma que ela se portou de uma forma inadequada, né, que ela recebeu com a repercussão que isso teve, ela se evadiu da escola. Então ela também chegou a ser uma agressora dentro do ponto de vista estático do bullying, mas ela pode ser uma vítima anterior. Precedente, ela é vítima. Poderia ser uma vítima e o caso não seria necessariamente de puni-la. Acho que o constrangimento que ela deve estar passando por si só já é suficiente para ela refletir na conduta dela. Então ela pode ser uma vítima também. É uma vítima também. E o problema que traz o problema ser muito maior. Não, sem dúvida alguma. A escola tem responsabilidade em cima disso também, não tem? Sim. Hoje o Estado ele atuou num ponto de vista para editar leis. Tá? Tem o Estatuto da Pessoa Portadora que diz que a inclusão tem que ser efetiva em todos os seus níveis. Tá? Só que no caso, posteriormente se editou novas leis para adequar o problema, que é aí no Programa de Combate à Intimidação Sistêmica, que é uma lei de 2016, 13.185 de 2016, que é sancionada pela ex-presidente Dilma Rousseff, que ele diz que ele institui uma série de condutas, aí que eu falo do ponto de vista subjetivo, que não demanda recurso, para tratar o problema, que é trazer uma política pública dentro da escola esse problema, que é trazer o diálogo para as famílias, trazer a conscientização, porque não necessita de recurso, necessita da parte humana, da gente tratar os nossos filhos e ensiná-los que isso é um problema social grave, que ele não deve discriminar nenhum outro colega ou também não aceitar nenhum tipo de discriminação, né? Que isso traz uma consequência muito grande, tanto para quem é o próprio agressor que faz a intimidação, como o próprio agredido, que sofre, que é humilhado por qualquer circunstância física, intelectual, enfim, de qualquer questão. Então, é muito grande, é um problema que acontece na raiz, na escola. Isso repercute, vira um círculo vicioso, a própria pessoa, no caso, não conseguindo identificar como uma menina ou menino, ela se evadiu da escola pela problemática em si. Então, o problema se estendeu e é muito triste. É muito triste. Eu conversando, quando tomei ciência do caso do Sérgio, eu conversei com um grande amigo meu que viveu nos Estados Unidos por mais de 5 anos, uma pessoa que viveu muito bem lá, é um empresário aqui, estava de mudanças, acabou morando durante um bom tempo lá. Ele me disse o seguinte, que nas escolas americanas, hoje, o processo de inclusão ele existe da mesma forma como ocorre no Brasil. Mas o governo prepara um profissional competente, capacitado, que dá todo o acompanhamento de acordo com a patologia, qual o CID, qual o Código Internacional daquela doença. Então, aquela pessoa vai dar todo o suporte. Isso é a verdadeira inclusão. Existe um outro problema também no Brasil, que eu vejo, que as famílias também acabam delegando a educação às escolas. Exatamente. Não se esqueçam de uma coisa, a escola da cultura, a educação que é da família. Sim. Certo? Então é isso que você deve deixar muito realmente isso bem marcado, porque isso é muito importante. Você dá educação para os seus filhos.
A escola só dá cultura, não é o professor que vai dar Dá princípios de o conhecimento. vida. Ele vai dar a bagagem, ele vai dar a cultura, o conhecimento. A Lília, que é uma fisioterapeuta, a Lília também cuida de um anjinho também. Também. Meu filho tem 6 anos, ele é o segundo gemelar, ele tem paralisia cerebral leve e, assim, ser mãe, ser pai de uma criança especial não é fácil. Começa desde o nascimento, né? Meu filho ele ficou internado no hospital durante 30 dias e todo aquele sofrimento, né? E agora ele faz acompanhamento com uma neurologista, tem que passar na fono, tem que passar com terapia ocupacional, fisioterapia, dermato, muitos médicos, né? Acompanham, não é só os pais que não levam os filhos no pediatra e pronto, não, ele tem que ser acompanhado. Então, além de todo esse transtorno que a gente passa com os nossos filhos, de ter que ir sempre ao médico, a sociedade também não apoia. Aí quando meu filho foi para a escola, para o primeiro ano, a diretora falou que não tinha condições de receber meu filho na escola, simplesmente pegou meu filho e queria jogar ele com 30 alunos. Eu falei, não vou trazer ele essa semana para a escola, começa semana que vem. Só que ela falou que não tinha preparo para recebê-lo. Pediu para que eu levasse minha irmã de 15 anos para poder ficar com ele em sala de aula. Mesmo assim, esperei essa semana, antes de levar, levei ele uma semana depois, e ninguém estava preparado para receber meu filho. Não foi feita uma reunião com os alunos para falar, vai vir um coleguinha, ele é diferente. Eu ainda falei, ele grita, ele tem hiperatividade, ele não para quieto na carteira. Eu pensei que iam preparar as crianças para recebê-lo, só que muito pelo contrário. Meu filho chegou na escola, as crianças começavam a falar para minha irmã, o que ele tem? Por que ele é assim? O que acontece? Então era uma curiosidade das crianças. E ninguém é preparado para receber nossos filhos, né? Ninguém é preparado para receber o diferente. Eles sentem até medo por falta de conhecimento. Quando meu filho estava no jardim, eu nunca esqueço, isso marca os pais, porque são com nossos filhos. A gente estava numa reunião de pais e uma menina com 5 anos, a professora pegou e falou assim, essa turma do jardim vai ser o pré. A menininha com 5 anos falou assim, não, o Enzo na minha sala não. Isso para uma mãe ou para um pai dói. Dói muito. Dói. Por mais que venha de uma criança de 5 anos, eu cheguei a minha mãe falou assim, não leve em conta, foi uma criança que falou, mas isso te tortura por dentro, te massacra, por mais que tenha vindo de uma criança. Hoje meu filho está numa escola do município, por conta de uma liminar, que eu entrei com uma liminar para ele conseguir o mínimo de estrutura para poder recebê-lo, né? Mas eu não tinha conhecimento do que era uma liminar, porque eu não sou advogada. Eu fui instituída por uma outra pessoa. E eu fiquei perplexa, assim, como meu filho era tratado, como as coisas acontecem. Eu não tinha ideia de como era o estado, eu não tinha ideia de como ele ia ser recebido na escola. Aquilo me chocou tanto, que quando eu fui na Secretaria da Educação, eu chorava. Eu cheguei na Secretaria da Educação, num canto, assim, perto do elevador, eu ajoelhei, coloquei a cabeça, eu chorava de soluçar, porque eu não sabia como que era difícil a recepção das pessoas, o diferente. O preconceito. Nossa, isso é muito triste, gente, casos, isso é muito né? complicado. Não, isso é uns casos, realmente. Já é um calvário, realmente, para os pais dessas crianças portadores de necessidades especiais. Até porque não é fácil, né? É um convívio que você tem todos os dias, mas o amor que aquela criança passa para você, você acaba a dar valores a outras coisas na vida, não é verdade? Sim. E, infelizmente, a inclusão no Brasil, ela só tem uma forma, é uma cadeira, um espaço físico. Exatamente. E mais nada. É uma questão matemática. Ninguém é preparado. É uma questão matemática, você disse tudo, doutor André. É só o espaço realmente. E você vai receber uma plateia de pessoas assustadas e sem conhecimento algum. Sim, a inclusão deles é falar assim, foi o que eu ouvi da diretora, seu filho vai ser colocado numa sala com 30 pessoas, com 30 alunos da mesma idade. Eu falei assim, mas meu filho não é como os outros 30 da mesma idade. Eu falei assim, não, mas é o que eu posso te oferecer. Eu falei assim, mas não dá. Se eu colocar meu filho numa sala com 30 alunos da mesma idade, ninguém mais assiste a aula, você não está entendendo, eu não estou querendo assustar ninguém, eu estou falando a realidade. Ela falou assim, eu sinto muito, mas é o que o Estado oferece. Para solicitar um auxiliar de sala no Estado, você precisa fazer um requerimento, isso pode demorar anos, e assim, enquanto isso meu filho teria que ficar lá com a minha irmã dentro de sala de aula. Sérgio, eu te pergunto, quando você tomou ciência desse vídeo chocante, qual foi a sua reação?
Então, Ronaldo, eu acho que tem um agravante a mais aí em tudo isso, que eu vejo de uma forma assim, é o comportamento deles. O que está se falando é o que se tem, vamos dizer assim, uma imagem, uma notícia, um divulgamento. E o que não tem. Então, assim, isso repercute para ele, internamente para ele, o comportamento dele muda, né? Ele já não é mais a mesma criança, a mesma pessoa. E isso... Ele teve, de alguma forma, uma consciência do que aconteceu. Sim. Só que em nenhum momento ele conseguia falar nisso. Então, assim, por que veio à tona? Justamente é o que nós estamos falando, pela imagem. E os que não têm imagem? Quantos casos acontecem não que não foi registrado? Isso preocupa muito, porque é o seguinte... eu já conversei com os pais e eles me falaram que o comportamento da criança muda mesmo, muda. Então, assim, pode mudar até para pior. Eu acho que deve ter algum caso aí de crianças, né, que já pensaram até em suicídio. E não falam para os pais, eles adoecem, tá? Geralmente o TEA, né, que a gente trata os autistas, eles têm o comportamento físico, muitos têm alguma patologia em cima daquilo que ele coloca como barreira, né? Então, o meu filho, ele desenvolveu um problema de pele, assim, muito preocupante, né? Que até a menina coloca, ela fala no vídeo sobre isso, né? Então, assim, o tratamento é caro, não é barato. Então, assim, eles desenvolvem, sim, algumas patologias devido a eles se prenderem por isso. Mas qual foi a resposta da escola? Você procurou realmente, você questionou as autoridades, a direção da escola em relação ao fato? Então, na verdade, qual foi a reação deles? Eu fiquei até surpreso, porque a direção da escola me chamou e disse, olha, tem um vídeo que parece que está rolando na internet, esse vídeo, né, do seu filho. Mas como assim, meu filho? O que aconteceu com ele? Ele está bem? Foi a primeira pergunta, né? Não, ele está bem, mas tem um vídeo rolando aqui na internet, eu gostaria que o senhor assistisse. Eu não consegui ver até o final, a princípio, a primeira vez, né? Poucas pessoas conseguem. Eu falei, para. Perguntei, o que está acontecendo? O que aconteceu? Por que fizeram isso com ele? Né? Então, assim, como o doutor André falou, é uma sistemática, um conjunto de erros. Né? Mas eu entendo, assim, Ronaldo, que a escola é uma instituição que ela tem esse conhecimento, que nem a Lídia estava falando, tem esse conhecimento, mas muitas vezes não quer se responsabilizar, né, pelos seus atos, a gente não entende qual o motivo, né? Então, assim, deixa a critério dos pais entender que está bem cuidado, está colocado, e não está acontecendo isso, né? Isso é o preocupante. Então, assim, eu fiquei muito, a princípio, triste com a escola, não me deram nenhuma resposta, né? Essa escola, de momento, não tinha o acompanhamento. É o que volta a falar o que a Lília, as palavras da Lília. Muitas vezes os pais não têm conhecimento, né? E está entregando o seu filho achando que a escola tem esse conhecimento, que é uma escola idônea, que é uma escola que tem todo esse amparato para ter essas pessoas, que na verdade, assim, que dentro de uma escola, essas crianças especiais é uma minoria, Ronaldo. 3, 4 crianças dentro dessa escola. Uma escola toda. Isso, é isso que ainda deixa a gente mais triste, né? Porque, nossa, não cuidar deles, que são 3 ou 4 crianças, e todos que você perguntar, todos têm o mesmo problema, né? De uma forma ou outra, ou mais cedo ou mais tarde, ele vai passar por isso. E o que mais me preocupa, eu volto a falar, é a questão interna da criança, que ela não fala e não demonstra isso, e às vezes pode desenvolver até uma doença, uma doença assim, grave, séria, muito séria. Agora, os nossos filhos são especiais e a gente entende eles e a gente cuida muito bem deles. Um diferencial com ele, até porque em casa a gente tem um tratamento. Quem me cobra muito isso são os próprios irmãos. Pai, você defende mais o Matheus do que eu, vamos dizer assim. Aí eu chamo ele em particular e falo, não, o Gabriel, não é assim que funciona a coisa, né? Então eu explico para ele, ele entende um pouquinho, mas ao momento eles não gostam muito. Mas a gente tem que dar uma atenção, e essa atenção, quando chega lá na escola, é que dá essa diferença, que a gente vê essa diferença sim. Eu fiquei muito chateado, então, na época, com a escola, né?
Fui conversar com a diretora, como eu te falei, não tive resposta, não souberam responder, porque na verdade eles não tinham nada preparado para isso. Então, se não tem nada preparado, não tem resposta. Sérgio, resumindo, eu não sei se o doutor André vai concordar comigo, a sociedade é inclusiva, mas a mesma sociedade culpa as famílias. Elas não sabem realmente conduzir o processo para incluir efetivamente. Eu fui estudante, quando fui estudante de odontologia, nós participávamos de ações e essas ações elas ocorriam em escolas há mais de 20 anos atrás. E nessas ações, eu me lembro muito bem que quando você chegava numa escola, até essa data não existia a inclusão, existiam salas especiais para esses alunos. Então, eu não sou educador, eu não quero questionar realmente a conduta hoje, mas eu me lembro que existia uma professora muito especial, que dava todo o carinho, todo o atendimento, né? E eu me lembro que os alunos tratavam muito bem esses alunos. Tá? Eu não quero, vamos dizer, que retroceder, voltar no tempo, porque eu sei que os educadores sabem realmente o que é melhor. Se nos Estados Unidos hoje existe a inclusão, mas existe um profissional competente, qualificado ao lado daquele aluno que precisa realmente dessa atenção especial, né, de acordo com o diagnóstico dele. Mas hoje eu vejo o seguinte, que naquela época eu acho que o atendimento era melhor no Brasil. Você tinha um atendimento mais diferenciado e mais especializado em cima só daquelas crianças. Eu acho que a escola, a direção da escola, os alunos devem receber um preparo nesse sentido. Não é verdade, doutor? A sociedade, na verdade, Ronaldo, o efeito que ela torna é de exclusão. Isso, de exclusão. Principalmente por isso, chama-se inclusão dessas crianças. O nome é lindo, mas não é o que eu simplesmente porque se deixar pela sociedade em si, a consequência é excluir, é isolar. Né? E essa ação tem que parar de ser uma reação só dos pais da criança. Tá? Se é sociedade, é um grupo. Então, todo mundo tem que tratar o problema. Se você vê no vídeo, as outras crianças ela têm um comportamento de também participar daquele bullying, que é da risada. Se o diálogo, a conscientização existisse de uma forma efetiva, aquelas outras crianças não permitiriam... Reprimiriam a colega. Né? Desde o início de estar gravando, não seria engraçado, tornaria aquela questão pública de uma forma mais rápida. Né? E ninguém, se for reprimida pelos seus próprios colegas, ela vai se sentir isolada. Então ninguém vai praticar mais. Então isso funciona desde os coleguinhas de sala de aula, os pais entre si, não permitiria, como a Lilian contou, que uma criança falasse, olha, eu não quero estudar ano que vem com determinada criança, com o Enzo. Então o que acontece? O tratamento é coletivo, ele tem que parar de ser só com os pais dessas crianças e tem que se tornar uma política pública mais efetiva. Né? A lei está aí para dar instrumentos, mas a sociedade como um todo tem que fiscalizar. A escola, a diretora, aparentemente tratou um problema, olha, está fora das minhas mãos, eu não tenho recursos. E ficou para ela foi simples dar resposta, não tenho recurso, não tenho o que fazer. Mas não demanda recurso, demanda do calor humano, da atitude dos pais de envolver o problema como se fosse uma política pública de escola. Então, olha, os filhos têm que tratar diferente, tem que ser assim, a gente volta para o passado, onde parecia que não tinha esses problemas. Porque eu acho que o calor humano, o amor ao próximo eram mais destacados. Hoje parece que todo mundo é mais insensível. Né? Então, deixa acontecer esses fenômenos sociais que são muito tristes. Então, acho que a sociedade tem que participar de um problema, mesmo que você não seja com o seu filho, mas tratar aquilo lá como se fosse uma festa na escola. Eu vou participar de uma festa, eu vou participar de qualquer ato que procure inibir essa descriminalização de crianças, né? Dessa intimidação sistêmica. Então, é uma coisa que tem que se discutir e tratar do ponto de vista coletivo. Não demanda recursos, demanda calor humano, demanda ação, né? Boa vontade de conscientizar. Do gestor, da família, da sociedade, dos Essa diretora poderia sim ter participado das crianças de que ela ia receber, ainda que momentaneamente, uma criança especial. E se tivesse essa conscientização, muito pelo contrário, eu acho que o que hoje a gente pensa que precisa de um auxiliar de classe,
do nada a gente podia ter uma grata surpresa das crianças fazerem esse papel de auxiliar o coleguinha, enquanto doutor, o Estado não demanda o recurso. Até porque nós já estouramos no tempo também, mas uma coisa que é muito triste também na nossa realidade brasileira é o fato e a necessidade de acionarmos judicialmente através de liminares, né? Ou seja, você acaba juridicando, né? Desculpa o termo, o jargão, mas você acaba juridicando uma situação, judicializando. Você acaba judicializando realmente um problema que existe. E que é uma inclusão, que acaba sendo incluído é o advogado na situação como um todo para poder defender essas pessoas aqui que são as maiores vítimas, não? Que são os pais junto com seus filhos. Mas, gente, olha, como eu disse, nós já estouramos no tempo, eu quero agradecer a presença de vocês, eu quero parabenizar vocês dois, porque vocês fazem a diferença nesse mundo aqui, porque vocês cuidam de anjinhos, de pessoas que precisam realmente de toda a atenção do mundo, e eu tenho certeza que vocês fazem isso e fazem com louvor. É uma pena que a sociedade não contribui da mesma forma e não respeita o trabalho de vocês. Porque, veja bem, só trocar de lugar não é interessante. Você tirar o seu filho da sua casa e colocar dentro do ambiente escolar, objetivando realmente a educação daquela criança, formação, infelizmente você acaba elevando a uma enésima potência aí o problema. Então isso realmente é muito triste. Eu espero que você que esteja aí do outro lado, que você sensibilize, que você consiga realmente motivar outras pessoas até assistir o conteúdo desse programa hoje, compartilhando, curtindo isso, mostrando realmente porque esse programa serve realmente de uma forma educativa também. Refletir. E para que você reflita realmente sobre o assunto, que o assunto é sério, o assunto existe e ele pode estar do lado da sua casa. Antena Taboão é isso, mostrando a realidade das pessoas, mostrando a vida de muitas pessoas e servindo de exemplo, tá bom? E a gente volta logo com mais um programa Antena Taboão.